Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Professor Gabriel. Nosso grupo é composto pelos seguintes alunos: Adriel Ribeiro, Gabriel Ferreira, Letícia Kister, Marcos Vinícius Barbosa e Maria Eduarda do Nascimento. Nós falaremos sobre a siderurgia. Quando falamos de siderurgia, o assunto que nos vem à mente é o aço. Todas as ligas metálicas são de grande importância e ampla utilização, mas o aço é o mais utilizado no mundo industrializado onde vivemos. Aço é basicamente uma liga de ferro e carbono que teve seu potencial descoberto com a invenção dos fornos na Revolução Industrial, onde começou a ser permitida a limpeza das impurezas do ferro e a adição de propriedades como resistência ao impacto, desgaste e corrosão. Daí surge a siderurgia. A siderurgia tem como principais matérias-primas utilizadas no processo de fabricação do aço o carvão mineral, o minério de ferro e o calcário, que são dispostas geralmente em área aberta e em pilhas. Durante o processamento do aço, é gerado produtos e subprodutos, como o coque, que é o produto da destilação e aglomeração do carvão mineral, sendo caracterizado como insumo redutor do minério de ferro. E o gás produzido na etapa de obtenção do coque é utilizado nos demais processos siderúrgicos como fonte de calor. Temos também o sinter, que é obtido durante o processo de sinterização, que é a mistura dos finos de minério com os finos de carvão e de calcário, onde a mistura sofre ignição, criando um aglomerado que no fim do processo é britado e peneirado. E temos também o ferro gusa líquido, que em seguida será transformado em aço líquido no alto forno. Os resíduos gerados no processo siderúrgico são a escória de alto forno, o pó e a lama do sistema de limpeza dos gases. Resíduos esses com alto teor de ferro e pequenas concentrações de óxidos de alumínio, cálcio, magnésio, manganês e silício. São caracterizados como resíduos sólidos. De acordo com a NBR 10.004, norma de classificação de resíduos, a escória e os finos de minério são classificados na classe 2B, resíduos inertes. A moinha, ou sinter, classificado na 2A, não inerte. E o pó do coletor e a lama de alto forno como resíduos de classe 1, classificados como perigosos. Olá, meu nome é Maria Eduardo Nascimento e eu vou apresentar o processo produtivo do aço. Ele se inicia com o beneficiamento das matérias-primas, o minério de ferro, o carvão e o calcário. O minério de ferro passa por um granulador, onde seu tamanho vai ser reduzido, e posteriormente ele passa por uma etapa de sinterização, onde sofre aglomeração e é adicionados finos de coque, formando um produto chamado sinter. O carvão passa pelo processo de coqueificação, onde esse carvão vai ser destilado e seus compostos voláteis serão removidos, gerando o produto coque. Tanto os gases emitidos durante esse processo, quanto o próprio forno onde acontece a coqueificação, precisam ser resfriados. É nessa etapa que são gerados os finos de coques, utilizados na sinterização. E o calcário passa por uma etapa de britagem. Esses materiais são direcionados para o alto forno, onde esse ferro vai ser fundido com os demais materiais e reduzido, gerando ferro gusa, uma liga de ferro e carbono. Nessa etapa, há a entrada de ar e a liberação de gases de combustão e a escória, que é o rejeito desse processo, além da água que será utilizada para resfriar o alto forno. O ferro gusa é encaminhado para um conversor, que pode ser a oxigênio ou elétrico. Nesse caso, é a oxigênio. Nessa etapa, ocorre a oxidação do ferro para a liberação de carbono, para tornar esse produto mais resistente. Nessa etapa também são liberadas a escória, compostos voláteis e a água que foi utilizada para promover o resfriamento.
O produto dessa etapa é o aço líquido. Esse aço passa por um processo chamado lingotamento, no qual ele é resfriado e é transformado em placas semi-prontas. Essas placas são chamadas de lingote. O lingote é encaminhado para a laminação, onde serão cortadas placas de aço. Essas placas já podem ser destinadas para construir os diversos materiais à base do aço. As propostas para redução do efluente gerado durante o processo podem ser a recirculação da água e a substituição do apagamento úmido pelo seco. As águas que são utilizadas para resfriar os equipamentos e não têm contato direto com o processo passam por torres de resfriamento e podem ser reutilizadas, formando um circuito fechado. E no apagamento do coque, pode-se utilizar gases inertes no lugar da água. Boa tarde, meu nome é Letícia e eu vou falar um pouco sobre as características do efluente líquido do processo industrial de uma siderúrgica. Esse efluente tem origem em duas etapas do processo: no apagamento do coque incandescente e na lavagem e resfriamento dos gases da bateria de coquificação. Na estação de apagamento, o coque incandescente é resfriado utilizando um grande volume de água, gerando um efluente líquido que contém elevadas concentrações de sólido em suspensão, devido aos finos de coque. Porém, a quantidade de efluente líquido originária nessa etapa de coquificação é, na verdade, pequena, pois grande parte da água utilizada é evaporada e a quantidade gerada gira em torno de 0 a 0,5 metros cúbicos por cada tonelada de coque incandescente. Já no resfriamento do gás proveniente das baterias de coquificação, gera uma quantidade de efluentes na forma de licor amoniacal, que além de concentrações elevadas de amônia, contém fenol, cianetos e outras substâncias tóxicas. As características dos efluentes gerados tanto na etapa de lavagem e resfriamento dos gases, quanto na etapa de apagamento, serão apresentados nessa tabela que se encontra no gráfico. Nota-se que as concentrações de alguns poluentes convencionais, tais como o TSD, que são totais de sólidos dissolvidos, o TSS, totais de sólidos em suspensão, a DBO, que é demanda bioquímica de oxigênio, fenol, amônia, cianeto, óleos e graxos estão em grandes quantidades nos efluentes relacionados com a lavagem e resfriamento dos gases. Já nas concentrações dos poluentes referentes ao efluente de apagamento do coque, nota-se uma grande quantidade de TSS, que são sólidos, totais de sólidos em suspensão, e DQO, que é demanda química de oxigênio. Isso se deve ao fato da presença dos finos de coque. Meu nome é Gabriel Neves, agora eu vou explicar sobre a estação de tratamento de despejos industriais. Primeiramente, esse despejo tem que ser pré-tratado e nesse sistema o efluente passa por um processo de remoção por grade para remoção de sólidos grosseiros e depois por um ajuste de pH, que no final tem que estar entre 6 e 9 para se tornar apropriado para devido posterior de tratamento. Além do ajuste de pH, também deve haver o ajuste de temperatura, pois se o despejo estiver acima de 40 graus, pode haver alterações no tratamento biológico. Os efluentes cujas características sejam prejudiciais ao tratamento biológico são direcionados para uma lagoa de emergência. Isso é, são bombeados para tratamento completo, de forma controlada, minimizando riscos a danos posteriores do tratamento. Após isso, desse despejo neutralizado, ele é direcionado ao decantador primário, sendo assim o tratamento primário, onde ocorre que todos os sólidos remanescentes do pré-tratamento são removidos nesta mesma etapa, quase que em sua totalidade. A partir disso, é gerado um lodo que mais tarde será tratado. Após isso, o despejo segue para o tratamento secundário, onde consiste num tratamento biológico de efluente e tem como objetivo a redução de DQO e DBO deles, conseguindo através do tratamento por lodos ativados. Após a homogeneização em uma lagoa, eles são levados a um reator fechado com aeração de tecnologia ONOX.
Ela é aplicada no processo por lodos ativados, onde se processa a atividade biológica sobre a matéria orgânica existente e o lodo gerado passa por sedimentação e o decantador secundário. O material é decantado e recirculado no reator. O excesso de lodo também é extraído e enviado para o próximo tratamento do lodo. Bem, já com esse despejo devidamente tratado biologicamente, ele é seguido para o tratamento terciário, onde aqui vai ser feito o tratamento químico. Nessa etapa é realizado o polimento, otimizando outros parâmetros como cor de efluente proveniente do tratamento secundário. É adicionado do decantador secundário os agentes floculante e coagulante, que são conduzidos aos clarificadores, onde ocorre a floculação e a sedimentação. O lodo químico gerado no tratamento terciário também é extraído e possivelmente tratado numa próxima etapa. Após isso, é feita a adição de óxido de sódio numa lagoa de polimento e também é devidamente recolhido esse lodo químico e assim podendo utilizar essa água para reuso. Com todo esse lodo gerado, tem o tratamento de lodo, gerado no tratamento primário, secundário e terciário, são misturados por um processo de adensamento com a utilização de filtros prensa, sendo seguidas estocados em silos. O lodo final pode ser transportado para uma empresa terceira, para ser transformado ou comercializado como substrato para silos, e também pode ser reutilizado para o despejo industrial. Olá, meu nome é André Ribeiro e eu vou propor a nossa estação de tratamento tendo a entrada do efluente, sabendo das principais características, que são a presença de alguns óleos e graxas, nitrogênio em sua forma orgânica, alguns outros compostos orgânicos, como fenóis, né? E alguns sólidos suspensos. Bom, para falar dos sólidos suspensos, a gente vai passar por uma etapa de sedimentação desses sólidos, havendo a secagem e exposição final, que pode tanto ser uma transformação de uma lama para fins de reutilização em alguma outra indústria, ou pode ser represado também e seca como uma lama rica em metais. Esse efluente líquido saindo da sedimentação, o sobrenadante vai para um separador água-óleo, que separa, né, por meios gravimétricos, óleos e graxas, o óleo sai por cima. E a gente vai colocar uma disposição final sem um destino exato, já que a nossa proposta não é dar um destino específico para todas as impurezas. Então, dando a continuação para separação agora, tendo esse óleo utilizado em alguma disposição final, seja para saponificação ou para alguma outra indústria que tenha interesse, o efluente aquático com algumas emulsões provenientes ainda desses óleos e graxas, né, que podem estar parcialmente solúveis no meio, eles seriam mais dificilmente removidos nessa etapa de separação. Então ele vai para uma etapa de flotação com o lodo e esse lodo ele sobe com auxílio de bolhas de ar, se mistura com óleo por uma técnica de raspagem. Esse óleo junto com o lodo é removido, esse óleo emulsificado é removido e tem sua disposição final. O efluente subsequente ele passa por uma etapa de coagulação e ou floculação, dependendo da característica do efluente, para a remoção de algumas impurezas e alguns metais pesados que possam ser retirados por reagentes químicos, tanto por questões magnéticas, no caso da presença de metais, né? No caso da presença de ferro, isso pode ser muito facilmente realizado. No caso de algumas outras impurezas, vai depender, né, da característica do próprio efluente.
Então, passando por um decantador, esse lodo que vai ser proveniente da coagulação vai ser levado a uma exposição final também, secagem, e o efluente vai passar para a etapa de nitrificação por troca iônica. E a gente vai ter o processo de troca iônica justamente para poder levar esse nitrogênio orgânico a nitrogênio amoniacal, que seria um nitrogênio menos tóxico do que o nitrogênio cianídrico, né? E logo em seguida o processo de desnitrificação com bactérias desnitrificantes. Existem diversos que podem ser utilizados no processo, mas com a liberação de nitrogênio molecular, que é mais estável e pouco danoso, pouco ou nada danoso. O efluente então é levado a um reator aeróbio para remoção de fenóis e matéria orgânica que pode haver também, dependendo se o banheiro, a cozinha dessa indústria, né, é ligado na própria rede de esgoto. Então a manta de lodo que sai dessa etapa vai para uma etapa de decantação. E essa decantação, o sobrenadante pode ser levado como água de reuso e a parte do lodo que decanta pode ser levada para ser estabilizada, seca e levada para a disposição final. O sobrenadante seria colocado de volta na entrada do efluente e parte desse lodo pode ser usado justamente na flotação, como apresentado pelo professor na última aula de óleos e graxas. Por fim, nós podemos utilizar o efluente para os próprios processos da indústria, que seriam de resfriamento da carcaça do alto forno, né? É uma camada de água contínua que passa pela carcaça ao lado externo do alto forno. Pode se utilizar para lavar novamente os resíduos gerados dentro do alto forno, né? Por conta da alta temperatura. Então, muitas vezes, nitrogênio e o carbono podem vir a formar compostos cianídricos, e dentre outras impurezas que podem reagir entre si e incrustar dentro do alto forno. Então essa lavagem pode ser realizada. A granulação da escória, ela foi citada porque é uma etapa relevante, porém essa granulação da escória é feita em um poço. E durante a filtração nesse poço, essa água pode ser reutilizada para fazer a granulação novamente, e isso de forma indefinida. Então essa água ela é quase que exclusiva para isso. E a incorporação, então, no caso de algum corpo hídrico receptor, dependendo, é claro, das taxas de remoção, primeiro dos nutrientes e os metais encontrados no efluente desde o início, assim como a taxa de remoção desses metais, caso seja principalmente ferro, né? E haja remoção de ferro na etapa de coagulação e floculação. Bom, a matéria orgânica vai ser praticamente toda removida, assim como o nitrogênio, e os sólidos, então, gerando um efluente clarificado, né? Que pode ser incorporado de fato em um corpo hídrico receptor.